Saudamos todos quantos de diferentes paragens nos acompanham nesta terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, sob o lema Trocas Narrativas e Experiência de Leitura Plural, que é organizada pela Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade de Cabo Verde, pelo Movimento Internacional Lusófono, o MIL, pela Camões Centro de Língua Portuguesa na cidade da Praia e também pelo Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. E a conferência tem, entre os vários propósitos, um que é fundamental e que eu estou a citar, a partir da filosofia, da literatura e da educação, procurar compreender a nossa situação como seres mediados pela experiência de várias linguagens produtoras e doadoras de sentido. Isto é extremamente importante e o painel, este quinto, que eu tenho agora o grato prazer de apresentar, traduz bem as inter-relações que, através do diálogo, se podem estabelecer entre estes campos, a filosofia, a literatura e a educação, para uma melhor compreensão do ser humano, para um melhor conhecimento e, claro, para uma leitura do mundo mais diversa, mais complexa, mais plural. Efetivamente, os dias de hoje e os integrantes deste painel, as várias conferências que daqui a pouco vamos anunciar, demonstram a necessidade, a urgência deste diálogo, de um aprofundamento dos olhares, de uma diversificação e, de certa forma, de uma certa recuperação de áreas que, como nos diz um dos conferencistas, têm estado menos valorizadas, quiçá esquecidas. E eu passo então a apresentar os integrantes do painel. São os senhores professores José João Neves Barbosa Vicente, que vem da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o professor Arlindo Vieira, que é da Universidade de Cabo Verde, da Faculdade de Educação, o professor Arlindo Barreto, também da Universidade de Cabo Verde, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, e o professor Vladimir Zmaniak, que é da Universidade de Jean Piaget de Cabo Verde, atualmente o reitor da Universidade. Através destas comunicações, de facto, se sublinha o papel do diálogo, se sublinha e se demonstra complementaridade de olhares e as preocupações que efetivamente movem toda esta conferência. Portanto, nos diferentes painéis perpassam esta preocupação de restabelecer o diálogo, de procurar uma globalidade no entendimento do ser humano e, de facto, das nossas realidades humanas. O primeiro participante deste painel é o professor José João Neves Barbosa Vicente, que vem da Universidade do Recôncavo da Bahia. É doutor em Filosofia, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil, e é membro do Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica e do Centro de Estudos de Dewey e Pragmatismo. Atualmente é coordenador do colegiado do curso de Filosofia e editor-chefe da revista Griot, que é uma revista de filosofia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O professor José Vicente traz-nos como tema educação, o valor e a importância do diálogo. E destaca-se aqui nesta conferência a ideia de que, sem diálogo, a educação é apenas corre o risco de se transformar num processo de doutrinação e de imposição de ideias ou opiniões. Portanto, o diálogo é essencial para que a educação possa alcançar o seu sentido mais pleno. E o professor, que vem da filosofia, parte também de Sócrates, a questão da educação, do diálogo e da liberdade para comunicar aqui neste painel. Meus cumprimentos aos participantes da terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação. Meus agradecimentos aos organizadores, à Universidade de Cabo Verde e, em especial, ao professor Elter Carlos,
por ter sido generoso e gentil ao me convidar para participar deste evento. Escolhi compartilhar uma breve reflexão sobre a educação em defesa do diálogo a partir das ideias de Sócrates. Como já foi dito várias vezes por diversos autores e pensadores, a educação é uma das atividades humanas essenciais. Desde que o homem é homem, como escreveu Saviani, ele vive em sociedade e se desenvolve pela mediação da educação. Nas palavras de Kant, o homem é aquilo que a educação dele faz. Assim, o objetivo aqui é fazer uma breve reflexão sobre essa atividade humana imprescindível e destacar o diálogo como um dos elementos essenciais para que ela possa atingir seus verdadeiros propósitos. Os argumentos que fundamentam e sustentam essa reflexão estão alicerçados no pensamento de Sócrates, mas a partir dos estudos realizados por alguns autores sobre suas ideias, como foram transmitidas pelos seus discípulos, uma vez que não existe escrito cuja autoria é atribuída a ele. Sócrates, como disse Cônia, dialogava e era admirado por numerosos jovens, mas não fundou uma escola e não escreveu livros. Dizia que os livros não sabem perguntar e responder. Para ele, como observou Cohen, a palavra escrita é infinitamente menos amiga que a palavra falada. De todo modo, mesmo sem ter deixado algo escrito, Sócrates é, nas palavras de Hegel, o educador por excelência, ou como disse Giraldelli, ele é um homem extraordinário como filósofo e como educador. Seu método educativo baseado no diálogo não apenas provoca inquietação e conduz o educando à reflexão, mas também promove e valoriza o pensar autônomo e crítico. Por isso, é válido para a prática educativa em qualquer época e lugar. Sócrates é também um exemplo de pessoa ética. Agia de forma transparente e justa, sempre preocupado em fazer as coisas corretamente. Por isso, para um grande número de autores, ele é um exemplo da vida ética. Mas como refletir sobre a educação a partir do pensamento de Sócrates, se ele mesmo disse na Apologia que nunca ensinou pessoa alguma? Bom, é exatamente aqui que está a singularidade da educação socrática. Como se pode perceber em algum escrito de Cohen, Sócrates nunca ensinou, porque ao contrário dos profissionais de seu tempo, ele jamais acreditou que tinha algo a ensinar. Em outras palavras, ele nunca foi mestre e não ensinou conhecimento algum, porque jamais acreditou que tinha alguma coisa capaz de ser transferida para um outro indivíduo. Isso, no entanto, não significa dizer que aqueles que dialogavam com ele não aprendiam. Quem se aproximava dele para dialogar era instigado a pensar. Para Sócrates, podemos aprender com alguém que não tem nenhuma pretensão de nos ensinar, isto é, de nos transferir saberes. Sua compreensão da relação entre quem ensina e quem aprende é totalmente diferente daqueles que acreditam que se alguém pretende, que se alguém aprende, é porque outro lhe ensinou o que aprendeu. Sócrates não é adepto da prática educativa que funciona como uma atividade na qual o educador transfere conhecimento para o educando. Para Sócrates, o educador não é o indivíduo detentor de conhecimento, cuja missão é transferi-lo aos seus educandos ou exigir que eles o escutem e seguem suas orientações. O educador é o indivíduo capaz de auxiliar o educando a pensar e a buscar o conhecimento, ou seja, o educador é alguém que faz pensar. Educar não é uma relação entre aquele que sabe e aquele que não sabe, mas sim uma relação que desperta e incita a buscar o conhecimento. É por isso que a educação socrática se fundamenta no diálogo
em que naturalmente o educador auxilia o educando a formular suas próprias ideias. Trata-se de um modo de educar, como disse Scott, incompatível com a educação como transferência de conhecimento e do professor como mero provedor de conteúdos. O diálogo como método educativo contribui para que a educação não se transforme em um processo de doutrinação e de imposição de ideias ou opiniões. Além de diminuir a distância entre educador e educando, o diálogo evita que o educando seja formado ou modelado de acordo com princípios ou padrões pré-estabelecidos. A educação não é e nem pode ser reduzida a um mero processo de transferência de conhecimento de uma cabeça para outra. Para Sócrates, conforme a observação de Valera Villegas, a educação é um processo de ascensão espiritual do ser humano, exercida através de uma relação dialógica profunda e respeitosa. Ela não apenas auxilia o indivíduo a pensar por si próprio, mas também a cuidar de si mesmo, a examinar a sua própria vida e a vivê-la de forma reflexiva. Por meio de diálogo, a educação é capaz de despertar de forma plena o potencial intelectual presente em cada indivíduo. Quando o educador se posiciona como alguém dotado de conhecimento e acredita que o seu principal objetivo é transferi-lo, ele não apenas elimina o diálogo do processo educativo, mas também deixa de considerar o educando como alguém que tem algo a dizer e que é capaz de buscar e alcançar o conhecimento. Ele deixa de fazer o essencial, isto é, provocar inquietações, questionamentos e busca do conhecimento. Em outras palavras, ele deixa de fazer pensar. É por isso que Sócrates ridicularizou esse tipo de educação que em sua época era exercido pelos sofistas que se consideravam os detentores do saber. Mais recentemente, Paulo Freire também defendeu que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. O educando não é e nem deve ser considerado, em hipótese alguma, uma gaveta vazia que precisa ser enchida de coisas e nem um barro pronto para ser modelado de acordo com ideias dos outros. Uma das principais tarefas do educador é certamente provocar no educando uma profunda inquietação que o incite a pensar, a questionar, a problematizar e a buscar o conhecimento. Essa tarefa, no entanto, é impossível de ser realizada por aqueles que abrem mão do diálogo aberto e sincero e em sua atividade educativa, bem como por aqueles que, por algum motivo, acreditam que o conhecimento está com eles e, portanto, se alguém tem interesse em aprender, precisa escutá-los atentamente. É preciso aprender uma das lições de Sócrates, como escreveu Gusdorff. O melhor mestre não é aquele que se impõe, é aquele que se esforça para acordar uma consciência. O diálogo é, nesse sentido, fundamental. Ele conduz o indivíduo a fazer uma avaliação de si próprio, a conhecer a si mesmo e a buscar o conhecimento. A função do educador não é transferir conhecimento. Ela também não consiste, como disse Morivon, em converter-se em fonte de informações. O educador precisa dialogar abertamente e de forma amigável com seus educandos para que eles possam despertar e conscientizar que o conhecimento pode ser alcançado por eles através de pesquisa. Ele precisa ser um constante incitador para que aqueles que se encontram na escuridão possam vir para a luz. Nas palavras de Savater, tornar-nos intelectualmente dignos de nossas perplexidades
é o único caminho para começar a superá-las. A educação através do diálogo não desperta apenas o pensar autônomo e crítico. Ela também desperta o desejo de saber, porque não é uma relação entre quem sabe e quem não sabe, mas sim uma relação, interação entre educador e educando. O educador pode guiar, mas não pode escolher e nem decidir o destino dos seus educandos. A educação precisa ser entendida e praticada como uma questão de relação e não de transferência de conhecimento ou conteúdo. É por isso que ela exige não um educador que se coloca como modelo a ser seguido, mas sim uma pedagogia do diálogo. De acordo com Buitrago, por mais que um educador ou um mestre seja a realidade pedagógica mais importante, não significa que tudo na educação gira em torno dele. Ainda de acordo com esse autor, para Platão, por exemplo, na educação tudo gira em torno dos verdadeiros valores, da verdadeira forma de vida, ou seja, das ideias. Educar não é simplesmente falar e nem discursar para uma plateia. Educar exige, acima de tudo, uma relação dialógica e o respeito aos indivíduos nele envolvidos. O diálogo como método educativo não transfere, não forma e nem transforma, mas atinge a profundidade do educando, provoca nele inquietação e o desperta para a reflexão e busca do conhecimento. Como escreveu Cohen sobre o sentido de ensinar em Sócrates, o melhor educador não transmite um saber, mas uma inquietude. Educar através do diálogo é colaborar humildemente para que o educando desenvolva sua capacidade de pensar e encontre o seu próprio caminho. O diálogo afasta qualquer tipo de ação cuja intenção é impor ideias ou opiniões consideradas melhores ou certas. Como método educativo, o diálogo é incompatível com a figura de um mestre que transfere conhecimento aos seus discípulos ou de alguém que busca convencer o outro através de convicções e dogmas. O diálogo remete o indivíduo ao seu tribunal interior, para que ele julgue as questões e apresente suas próprias ideias. É por isso que, ao dialogar, Sócrates jamais se apresentou como aquele que sabe e ensina aos que não sabem. De acordo com Dieu, ele apresenta-se como o catalisador indispensável à tomada de consciência do saber que está sepultado em nós. Assim, a educação cujo método é o diálogo, como praticado por Sócrates, auxilia o educando a exteriorizar seus pensamentos e aperfeiçoar a relação consigo mesmo. Como disse Nath, Sócrates pretendia fazer exteriorizar julgamentos do indivíduo que exprimissem sua natureza profunda, cuja característica essencial é a razão. Refletir sobre a educação a partir das ideias de Sócrates significa entender que ela não acontece por meio de transferência de conhecimento e nem por meio de discursos grandiosos, mas sim através do diálogo que provoque profundas inquietações no educando para que ele possa pensar por si próprio. O diálogo, como método educativo, além de respeitar e valorizar a capacidade de pensar de cada um dos envolvidos, ele também desperta nos educandos suas próprias ideias e as conduz para fora em segurança. Essa forma de educar afasta todo e qualquer indício de doutrinação e exalta o pensar crítico e autônomo. Talvez seja por isso que ainda hoje, como disse Cohen, correntes inteiras do pensamento pedagógico se dão o nome de ensino socrático. Sócrates é, sem dúvida, um grande filósofo, mas é preciso lembrar também que ele é um grande educador. Como sublinharam alguns autores, ele é por excelência o filósofo e o educador do diálogo. Refletir sobre a educação a partir das suas ideias é destacar o valor e a importância do diálogo para a prática educativa. Na ausência de diálogo,
a educação enfraquece e perde seu sentido e significado. O diálogo, como praticado por Sócrates, revigora a atividade educativa e, por isso mesmo, precisa ser visto como algo relevante para a teoria e prática do ensino. Através dele, a reflexão permanece viva no campo da educação, bem como questionar e o examinar, que, como lembrou McGreen, são também ideias socráticas. O diálogo não transfere conhecimento e nem apresenta algo definitivo. Ele provoca inquietação, desperta a capacidade de pensar no indivíduo e este se coloca na condição para conhecer. Por meio do diálogo, o educador se torna cada vez mais consciente da sua função de fazer, pensar, e o educando se torna cada vez mais consciente da sua capacidade de pensar. Como disse Paulo Freire, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. A relação dialógica entre educador e educando é, portanto, fundamental e indispensável no processo educativo. O diálogo coloca o educando na condição de desejar o conhecimento de modo permanente, e quando isso acontece, ele se torna o verdadeiro protagonista da sua própria formação. Nesse sentido, o educando passa a entender o principal ensinamento de Sócrates, que, de acordo com Colina, consiste em não se conformar simplesmente, não ficar na superfície das coisas e nem ter medo de fazer perguntas para compreender melhor o mundo em que vivemos. É por isso que o educador não pode se colocar na condição de alguém que transfere conhecimento, mas sim no lugar daquele que, como Sócrates, provoca profundas inquietações. Para isso, ele precisa estar ciente que ensinar nesse contexto, como disse Benoit, não é colocar nenhuma matéria em alguém, mas sim acordar o conhecimento. O educador precisa acreditar na capacidade de pensar do educando e colaborar para que ele possa despertar e buscar o conhecimento. Essa tarefa se realiza através do diálogo, o método cujo valor e importância foram amplamente divulgados por Sócrates. Talvez seja por isso que Jäger descreveu esse filósofo como o mais espantoso fenômeno pedagógico da história do Ocidente. O diálogo é o método ideal capaz de conduzir a atividade educativa rumo aos seus verdadeiros propósitos. Refletir sobre a educação a partir das ideias de Sócrates é sempre uma oportunidade de contribuir positivamente com essa atividade humana indispensável, mas também é sempre uma oportunidade de aprender sobre uma das principais qualidades dessa atividade, que é a humildade. Seres humanos autossuficientes não dialogam. Por isso, como disse Paulo Freire, não há diálogo se não há humildade. Ainda de acordo com esse educador, o diálogo simplesmente se rompe se seus polos ou um deles perdem a humildade. As palavras de Cortella: só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. No campo da educação, a humildade pedagógica precisa estar sempre presente, porque alguém sabe coisa, mas não as sabe todas. Nesse sentido, só quem é permeável a ser educado pode também educar. Todos precisam abrir-se ao conhecimento, ao questionamento, ao exame, à reflexão, à crítica e à busca. O diálogo é, nesse sentido, o caminho ideal e indispensável. Agradeço mais uma vez, muito agradecido a todos. Continuamos com o nosso painel e tenho agora o professor Arlindo Vieira. O professor Arlindo Vieira é especialista das ciências da educação, tem trabalhado as áreas do desenvolvimento curricular, da avaliação
e atualmente pertence à Faculdade de Educação e Desporto da Universidade de Cabo Verde, é docente e coordena os cursos de Ciências da Educação nesta faculdade. O professor Arlindo Vieira traz-nos um tema que também está perfeitamente em diálogo com os outros, que é o papel da leitura e da escrita no contexto da formação universitária para uma pedagogia criadora. E aqui, talvez, partindo muito também da realidade cabo-verdiana, o professor está atento à necessidade fundamental de valorização destas duas áreas, que praticamente são uma, mas que são a leitura e a escrita, e como são determinantes para o próprio sucesso, para a compreensão, e procura, por isso, incentivar a leitura e a produção de textos, e deve-se incentivar isso no ambiente universitário. Portanto, como ele sublinha, a consolidação do saber ser, do saber fazer e do saber aprender, que não podem acontecer na ausência de um domínio, de uma mestria, de facto, da leitura e da escrita. Queria agradecer à comissão organizadora da terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, particularmente o professor Hélter Carlos, por me ter formulado esse convite. Convite que inicialmente queria declinar, uma vez que já me encontrava em período de férias, mas com a tanta insistência do professor Carlos, acabei por aceitar o desafio e trazer aqui alguns pontos de reflexão relativamente a esta conferência, cujo meu tema é o papel da leitura e da escrita no contexto da formação universitária. Neste trabalho, nós recorremos à pesquisa bibliográfica como método e à análise documental como técnica, adotando uma abordagem socio-interacionista e crítica, tanto através de algumas sistematizações que eu fiz neste campo. Começando com a minha intervenção, permitam-me citar o Luís Filipe Barbeiro, que refere o movimento Language Across the Curriculum. O que é que ele defende com isso? Ele defende a necessidade de, em qualquer unidade curricular, introduzir a questão da leitura e da escrita, não é? Porque diz que em qualquer unidade curricular a aprendizagem completa quando o sujeito consegue recriar conceitos, não é, dessa aprendizagem na sua própria linguagem. Ora, aqui em Cabo Verde é um pouco difícil porque nós sabemos que a linguagem com a qual as nossas crianças aprendem é a língua materna. E, entretanto, eles são, de alguma forma, violentados, entre aspas, não é, a aprender numa língua segunda. Não é? A este propósito, há um slogan que é muito conhecido, que é publique ou desapareça. Não é? Ora bem, nós em Cabo Verde, com a implementação do ecossistema de investigação, vai haver alguma pressão nos professores e, sobretudo, também nos estudantes de graduação e de pós-graduação para escrever. Não é? E, nesse sentido, Esteve Verey afirma que estamos vivendo um tempo de comunicação, significando que a nossa capacidade de comunicar passa a ser, de alguma forma, medida que avalia a produção, toda a produção de que fazemos. Não é? Em síntese, passa a ser a medida que nos avalia a nós mesmos. Não é? A própria cultura académica, não é? Na cultura académica, a produtividade intelectual é medida pela produtividade da publicação, ou seja, nós somos obrigados a publicar. Não é? E para publicar temos que escrever textos, obviamente. Torna-se então imprescindível que se veja a escrita e a produção de texto em ambiente universitário não como um processo complexo, mas sim como algo que deve ser feito de uma forma interdisciplinar, transversal e, eu digo, por que não de uma forma integrada no próprio currículo do estudante universitário. Não é? Como se sabe, hoje nós vivemos numa sociedade culta, na qual a leitura e a escrita
são a base da comunicação e habilidades fundamentais de interação com o mundo em que nós estamos inseridos. Nesse sentido, a leitura não pode ser entendida apenas como uma atividade escolar, mas assim, uma importante forma de participação plena e consciente na vida, tanto a nível pessoal, a nível profissional, a nível social do indivíduo. Assim, a importância, recorremos aqui ao Paulo Freire, não é? Que diz que a importância do ato de ler acarreta sempre uma percepção crítica, interpretação, reinterpretação e reescrita do livro. Não é? Ele afirmava que a leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto, não é? Que vem sendo constituída com o passar dos tempos da nossa vida. Ao ler, não basta somente transformar grafema em fonemas, ou seja, escrita em sons, mas também é necessário construir, não é, significados a partir delas e assim compreendê-las, certo? E quando se chega à universidade, o estudante, leitor, aprendiz começa a ter o primeiro impacto com o contexto universitário. Vários professores começam, de acordo com os seus programas, a determinar livros de leitura. E eles começam a entrar um pouco em conflito, porque não estavam habituados nos seus ambientes normais de fazer leituras, não é? E neste sentido, o estudante precisa de leitura crítica, não é? Para desenvolver a sua compreensão do mundo e também da escrita para comunicar-se com esse mundo. E recentes pesquisas, não é, revelam que a escrita permite o desenvolvimento da capacidade de pensar e de adquirir novos conhecimentos. Saber escrever também é uma competência que as sociedades modernas exigem hoje aos cidadãos e torna-se, desde logo, um exercício fundamental para uma sã cidadania, assim como permite também criar um espírito crítico e reflexivo. O ensino da escrita não se limita apenas à arte de caligrafar ou ortografar. Trata-se, pois, de um processo cognitivo elaborado, não é? Que requer planificação, a redação ou a textualização e a revisão, não é? Sendo a planificação exige a mobilização de conhecimentos, a redação ou a textualização, a conversão dos conhecimentos adquiridos em linguagem escritas e a revisão, a releitura e o aperfeiçoamento do texto. Agora, no ponto seguinte, eu vou referir alguns modelos de escrita, não é? Que desenvolvidos nos anos 80 por John Hayes e Linda Flower, que apresentam um modelo que tem sido muito estudado na composição da escrita. O modelo é composto por 3 componentes complexos que interagem entre si. O primeiro é o ambiente da tarefa, ou o contexto da produção, que são as informações externas à mente do escritor e que influencia o desenvolvimento da tarefa da escrita. O segundo, a memória a longo prazo, que diz respeito ao conhecimento mobilizado durante a escrita. E o terceiro, que é o processo cognitivo da escrita, que compreende o momento da escrita propriamente dito, não é? E dentro desse processo também existe um subprocesso da escrita, né, desse componente, que é da planificação, que o autor ou o escritor gera e organiza as suas ideias, o momento da redação, que traduz as ideias em linguagem escrita, e o momento da revisão, que é o momento em que faz a avaliação ou a reformulação do texto. Portanto, esses 3 componentes interagem-se mutuamente, não é? E são interdependentes, obviamente, e ocorrem, em maior parte das vezes, de uma forma ao mesmo tempo, né? Concomitantemente. José Carvalho e José Pimenta identificam 3 etapas na produção da escrita. A sistematização, portanto, a sistematização da informação para adquirir o conhecimento, a estruturação do conhecimento adquirido e a expressão do conhecimento da redação de um texto. Portanto, são essas 3 etapas.
Segundo o José Carvalho, a linguagem escrita é o elemento facilitador da estruturação do pensamento, uma vez que a escrita desafia o sujeito a ativar processos mentais que estimulam a sua cognição. Daí que a escrita deve constituir como ferramenta de aprendizagem e meio de avaliação, não só nas unidades curriculares de línguas, mas também em todas as outras unidades curriculares de um curso. Não é? Eu aqui, a proposta que eu trouxe, comparando com o do Manuel Ramos, que propunha análise de texto para os alunos como metodologia de ensino, nós aqui propomos a pedagogia criadora, né, que permite a mobilização de conhecimentos dos estudantes e que convertam tais conhecimentos adquiridos em linguagem escrita, que ao relendo e aperfeiçoando, produzam o seu próprio texto, não é? O seu próprio mundo de palavra, como dizia Paulo Freire. Não é? Daí a necessidade de uma nova pedagogia que acompanhe as mudanças que ocorrem na sociedade, modificando também os objetos do ensino, que hoje têm posto em causa as normas e as convenções da escrita e abrem caminhos para a nova linguagem da escrita. Eu tinha aqui algumas imagens para verem como é que evoluíram as escritas desde a China Antiga, a Fenícia, até atualmente, e as mudanças que, a partir de agora, com as novas tecnologias, vão surgindo na linguagem escrita. Passando para o tópico de resistência ou mudança de paradigma, nós podemos dizer que hoje têm acesso às escolas jovens de todas as camadas socioculturais, sendo a grande maioria provém de meios sociais onde a linguagem escrita não seja assim tão valorizada. Nesse sentido, a Irene Fonseca aponta 3 traços da sociedade moderna que influenciam o ensino da escrita nas sociedades atuais, que é a polarização do mediatismo. Portanto, hoje em dia, a escrita, qualquer fenómeno, basta pensarmos para a questão do Covid, hoje os escritos que resultaram desse fenómeno é mediático. Hoje escreve-se uma coisa, amanhã escreve-se outra. Portanto, há necessidade de escrever, sem dúvida. Mas essa questão de imediatismo acaba por desvalorizar um pouco a questão da escrita. O culto do fácil, hoje os jovens, sobretudo, não gostam de desafios, gostam de coisas fáceis, não querem pensar, não querem exercitar, né? Portanto, o culto do fácil e o mito da liberdade, né? Nós hoje, a liberdade de expressão, todo mundo quer escrever, todo mundo quer opinar e, portanto, tudo isso gera, influencia um pouco a questão da escrita na sociedade moderna. Embora esses traços contrariam, de alguma forma, com o processo de aprendizagem da escrita, que não é algo que se faz de um dia para o outro, é um processo que é aprimorado paulatinamente, não é? Para além das implicações das tecnologias, como ia dizendo, que alteram a escrita, a tecnologia revaloriza a escrita, porque há muitas pessoas hoje que escrevem, sobretudo a classe estudantil, não é? Usando a escrita com mais autoridade, através hoje dos messengers, né, dos chats. E hoje a escrita está sendo massificada com a utilização das tecnologias. Com a massificação das tecnologias, a escrita passa a ser hoje o pão de cada dia, não é? Por outro lado, a facilidade também na produção da escrita, facilitada pelo processador de texto e substituindo lápis e esferográfico, pelo teclado, no contexto hoje que nós sabemos dos messengers e, sobretudo, nos outros sistemas mais imediatos, como o emoji, que hoje se utiliza muito, põe em causa os princípios da norma ortográfica estabelecida. Nós podemos ver num texto hoje que os jovens escrevem com emojis, mas há uma linguagem simbólica, não é? Que está implícito hoje, recorrendo ao uso das novas tecnologias. Portanto, podemos dizer que desses factos, que se traduzem em enunciados com construções diferentes do habitual, vem emergindo novos vocábulos e novas formas de registros grafados, né? Que hoje utilizam-se a linguagem escrito, né? Que advém do uso das novas tecnologias e também das mudanças que ocorrem hoje em vários setores da vida. E essas novas formas de registro escrito podem estar também ditando a mudança de paradigma, não é?
na expressão escrita, que outrora era visto como um modelo de aprendizagem, um modelo exclusivo de aprendizagem. E nos tem colocado hoje perante um grande paradoxo, num dilema, não é? Porque a Irene Fonseca aponta 3 fatores para a crise da escrita. A sociedade atual que nós vivemos, o imediatismo, a abundância das informações que advêm da área científica e também as más práticas pedagógicas. Por seu lado, José Carvalho dá graças a influências das tecnologias na escrita, né, como fator modificador da escrita, né, enquanto objeto do processo de ensino-aprendizagem. Agora, pergunta, em que é que ficamos? Mudamos a escrita ou mantemos o padrão que nos vem de algum tempo para cá? Né? Mudamos a forma de representação gráfica ou não? Né? Pronto, são essas questões que eu trouxe aqui para o debate, né? E que espero ter a oportunidade de ouvir também os nossos não sei se, nossos cibernautas, né? Depois vai ser feita a discussão online, né? Tendo sempre em atenção também que, de facto, a escrita evoluiu, né? Evoluiu e continuará a evoluir. Nós não podemos fazer agora tábua rasa, dizer não, que os jovens hoje estão a utilizar isto, que não pode ser. Não, temos que ter atenção, que na China antiga ou no Egito antigo, a escrita era feita com símbolos, né? Com representações. E hoje estamos, digamos, a regressar para esse passado. Portanto, é uma questão que nós, de facto, temos que debater, né? E chegar a algum consenso. Terminando, eu quero apresentar aqui alguns pontos de géneros de produção textual, que é muito exigido a nível de ensino superior, sem entrar muito em detalhes, porque são designações que nós já conhecemos, que é a questão do artigo académico, que hoje exige-se aos estudantes universitários, o abstrato, né, que é aquela parte do resumo que vem antes do artigo, a monografia, que é o trabalho que é exigido, infelizmente, no fim do curso, né, porque não há esse hábito de pôr os nossos estudantes a escrever, a dissertação, que já é uma fase mais avançada, a tese, a resenha, ou até o próprio livro, sendo que cada um desses géneros pode ser reconhecido pela sua peculiaridade, em que é construído como sendo o seu tema, o seu objetivo, o público-alvo, etc, etc. Na verdade, é preciso que as universidades fomentem essas práticas, né, de leitura e produção de textos, que possam objetivar em produção escrita por parte dos estudantes. Não é? Sendo certo que, já que o discurso que se estende hoje a nível da academia é que os estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, têm graves dificuldades na produção escrita. Sintetizando, a escrita é um dos principais sistemas simbólicos através do qual nós construímos o conhecimento, produzimos a cultura e a interpretamos. Sendo assim, o currículo acadêmico da universidade deve conceber o processo de escrita não como um produto em si, mas próprio como fazendo parte da linguagem humana que está em constante mutações. É uma urgência, uma pedagogia da escrita, uma pedagogia que dê atenção à leitura, fazendo uso delas, para ajudar o estudante a crescer num contínuo e representar o seu mundo através de palavras, figuras e imagens. Hoje em dia nós não podemos obrigar os estudantes apenas a recorrer à escrita, mas também deixar a criatividade, não é? Os estudantes hoje podem recorrer também às imagens, às figuras, para fazer a sua representação do mundo, não é? Sem violência simbólica. Uma nova pedagogia baseada na escrita deverá partir daquilo que os estudantes já sabem para aquilo que eles podem vir a fazer sozinhos. Deste modo, a escrita e a produção de texto poderão ser um ponto de partida para uma nova pedagogia criadora, permitindo o desenvolvimento da capacidade da flexibilidade, da capacidade da criatividade, de aprender a aprender e a resolver os problemas. Portanto, eu vou ficar por aqui, não é? Agradecendo a vossa atenção e espero que tenham gostado. Continuamos agora temos outro professor Arlindo Barreto, também da Universidade de Cabo Verde, da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Arte,
professor Arlindo Barreto é professor dos cursos de francês, portanto, da literatura e de disciplinas de francês, e o tema que nos traz é literatura e filosofia. Que lugar na concepção atual da educação em Cabo Verde? O professor Arlindo Barreto junta-se a muitas vozes que têm questionado uma certa desvalorização das humanidades em geral, não apenas da filosofia ou da literatura, mas de uma quase generalizada opção pelas tecnologias, um sublinhar nas opções quando se escolhem cursos, quando se oferecem cursos por essas áreas. E ele volta-nos que esse paradigma demasiado focalizado na tecnologia pode correr o risco de deixar a formação humana incompleta, efetivamente. E o questionamento que ele aqui nos traz sobre literatura e filosofia é também um apelo para que essas áreas sejam mais valorizadas, mais tidas em conta nas planificações e na organização da oferta formativa das universidades. Gostaria de começar por agradecer ao professor Helder e à organização desta terceira conferência cabo-verdiana sobre a filosofia, a literatura e a educação, neste contexto tão particular que vivemos atualmente, o convite feito para partilhar aqui essas breves interrogações e inquietações sobre a problemática do ensino da literatura e da filosofia em Cabo Verde, à luz das observações feitas nos últimos anos. Propus inicialmente o tema Literatura e Filosofia sob o reinado da transparência em Cabo Verde, mas, ao desenvolver o artigo, o título sofreu a seguinte alteração: Literatura e Filosofia, que lugar na concepção atual da educação em Cabo Verde? Assim, procuro nos próximos 15 minutos aproximadamente, de que me disponho, tentar, num primeiro momento, expor aquilo que me parece ser a concepção atual dominante da educação em Cabo Verde, apoiando-me no que está inscrito no programa do governo da 9ª legislatura. De seguida, procurarei enquadrar o que está em jogo relativamente ao lugar reservado à literatura e à filosofia e termino pela importância que essas duas disciplinas têm na vida dos homens. Que diz de essencial o programa do governo da 9ª legislatura em matéria da educação? Depois de percorrer o programa do governo da 9ª legislatura, pode-se observar os seguintes aspectos. O governo propõe edificar um sistema educativo integrado no conceito de economia de conhecimento que, da base ao topo, orienta os jovens para um domínio proficiente das línguas, das ciências integradas, das tecnologias e para a construção de um perfil cosmopolita aberto ao mundo, capaz de interiorizar valores intrínsecos ao saber ser e estar, de responsabilização mútuas enquanto membros da comunidade, de preparação para a aprendizagem ao longo da vida, cultura da investigação, experiência, experimentação e inovação com base no seguinte: introdução da escolaridade obrigatória de 12 anos, mantendo os jovens dos 4 aos 18 anos no sistema de ensino, para que as gerações vindouras tenham uma competência de 12 anos em língua portuguesa, matemática e ciências, 8 anos de inglês e francês, 8 anos de ciência informática, 5 anos em opção de mandarim, espanhol ou alemão, para além de uma profunda formação em história, cidadania e cultura. Desenho e execução de uma nova matriz curricular com foco no ensino das línguas estrangeiras em todas as fases e ciclos, com a obrigatoriedade do ensino das línguas francesa e inglesa, em paralelo com as línguas portuguesa e crioulo, bem como pelas opções do mandarim, espanhol ou alemão.
inclusão da educação para os valores como área curricular disciplinar de caráter obrigatório e aumento da carga horária semanal, adequando os currículos e conteúdos do ensino às exigências da sociedade. Reforço das ciências, nomeadamente da matemática, física, química e biologia, seja no campo teórico como da prática laboratorial. Efetivação de uma política educacional e formativa do saber fazer através de centros de pequenos ofícios em todas as escolas e de incubadoras de ideias para um ensino mais prático, bem como reformulação dos planos de formação e de capacitação dos formandos, de modo a elevar a qualificação no saber fazer. Reforço do ensino tecnológico e requalificação das estruturas físicas existentes numa lógica da implementação de um serviço educativo integrado no conceito da economia do conhecimento, reformulação do programa Mundo Novo e alargamento da sua abrangência efetiva a todas as escolas básicas e secundárias. Promoção de centros tecnológicos e ambiente de inovação em todas as escolas, assim como da extensão da conectividade e acesso a bibliotecas digitais e parques tecnológicos regionais. Informatização de todas as escolas, visando a modernização do sistema de gestão escolar existente. Para o ensino superior, em particular, destaco o seguinte: enquanto a democraticidade e inclusão favorece o alargamento de oportunidades e estratos menos favorecidos da sociedade, visando inclusivamente captar as mentes brilhantes, que de outro modo a ela não teriam acesso ou teriam um acesso limitado, o pilar da intervenção veio sublinhar a importância que deve ser atribuída às universidades e outras instituições de ensino superior na promoção de debates no seio da sociedade, na busca conjunta de soluções para os complexos problemas da sociedade contemporânea. Programa do Governo 2016. Uma leitura desses extratos, mas também de outras diretrizes emanadas do Ministério da Educação, permite-nos concluir que estamos perante uma visão da educação que está virada para uma componente essencialmente prática da formação e preocupada com a resolução de um dos maiores problemas do país, o desemprego. Diga-se de passagem que essa posição se justifica plenamente face à problemática da massificação do ensino em Cabo Verde. Longe vão os tempos em que se ia à escola por uma mera questão de prestígio na aquisição dos conhecimentos. Conhecimentos esses que são agora facilmente acessíveis através das novas tecnologias de informação e comunicação. Muita gente dirige-se à escola ou à universidade com o propósito declarado de obter um diploma que lhe dê garantias de um emprego estável. A questão que se pode levantar é a de se saber se basta atualmente a aquisição do diploma para se inserir no mercado de trabalho. O que parece cada vez mais evidente é que o mercado de trabalho já não está interessado numa mão de obra que dispõe só de diploma, mas igualmente de saber fazer e, sobretudo, do saber estar. Este último encontra o seu assento dentro da lógica neoliberal, na medida em que essa mão de obra deve apresentar uma disponibilidade permanente para evoluir e adaptar-se às constantes e céleres mudanças exigidas por esse mercado de trabalho. E nisso, a política educativa cabo-verdiana revela o pleno alinhamento com as orientações emanadas do Conselho Europeu, que, em março de 2000, se reuniu em Lisboa, confirmando a entrada da Europa na era da educação e da formação ao longo da vida e da sua transição para uma sociedade e uma economia de conhecimento. As recomendações feitas pela Comissão Europeia em novembro de 2000 visam uma maior utilização dos procedimentos da avaliação e da segurança-qualidade, a fim de tornar a oferta formativa mais eficaz e garantir uma máxima utilização dos recursos aplicados no investimento no capital humano.
Os excertos do programa do governo acima transcritos, acrescidos de outras diretrizes emanadas do Ministério da Educação, levam-nos a pensar que o modelo escolar atual em Cabo Verde, por estar mais voltado para o saber fazer, para o saber prático, para as exigências da sociedade fortemente marcada pelo desemprego, tende a considerar a educação como um bem cujo valor é, antes de mais, econômico. Laval, 2003. Nota-se, portanto, que há uma clara tendência para a desvalorização do saber teórico em detrimento do saber prático. Ora, se o saber teórico é desvalorizado em detrimento do saber prático, que lugar são reservados às disciplinas como a literatura ou filosofia, que, no sentido clássico, são disciplinas de caráter eminentemente teórico? Que lugar e importância podem ter a literatura e a filosofia dentro dessa concepção da educação? É o nosso segundo ponto. Se o sistema educativo está virado essencialmente para a resolução da problemática do desemprego, atribuindo um valor quase exclusivo ao saber fazer prático, compreende-se a desafeição que atinge as disciplinas como a literatura e a filosofia. Habituados a manipularem com destreza as ferramentas que lhes são postas à disposição no sentido de minimizar os custos do processo do ensino-aprendizagem, os nativos da geração digital cresceram no mundo da imagem instantânea, das tarefas múltiplas e do zapping. Bomar, 2008. Parece não haver mais dúvidas que entramos numa nova era de cultura. É o que sustenta Roberto Carneiro em 2002 no seu artigo Les Nouveaux Défis de l'Éducation. Para ele, assistimos à emergência de uma nova espécie de cultura, a do Homo Connectus ou Collegatus, cultura de rede em linha tornada possível pelo imediatismo das tecnologias modernas de informação e comunicação. Carneiro, 2002. Ele precisa, a seguir, que a origem da interconectabilidade deriva diretamente das necessidades do Homo economicus, na medida em que essa interconectabilidade alargava o seu domínio sobre o mundo. Compreende-se que para os jovens da chamada geração digital, ou Homo Connectus, entre outras apelações dessa geração que está constantemente ligada às novas tecnologias da informação e comunicação e cujo funcionamento psíquico está mais habituado à exposição das imagens, sentar-se tranquila e pacientemente para uma leitura sequencial, como requer um texto escrito, possa constituir motivo de alguma repulsão. Portanto, à partida, as disciplinas em apreço estão quase que condenadas ao desaparecimento dos planos de formação, se atendermos que as formas que têm vindo a ser realizadas ao colocarem os formandos no centro da atenção, pela mesma ocasião, respondem aos seus gostos e às suas necessidades. A problemática à volta da colocação do formando no centro do processo educativo parece estar definitivamente resolvida. E não há dúvidas que foi um ganho importante. No entanto, pode-se legitimamente questionar alguns aspectos atinentes a esse virar de foco sobre os formandos. Desde já, o facto de se querer a todo custo satisfazê-lo por estar no centro da atenção. Essa preocupação está patente nas palavras de Mireille Sifali, que diz: o que inquieta hoje é o facto de considerar o aluno como um utilizador, um consumidor que se deve agradar e de quem se mede a taxa de satisfação. Sifali, 2000. Sifali explica que, ao fazer-se isso, está-se a renunciar à obra de educação que consiste a fazer sair o outro do lugar onde ele se encontra, a não o deixar fechar-se no estado presente. Podemos então pensar que, ao se libertar das autoridades dos professores, os alunos sentem-se mais livres para pensar e aprender sozinhos.
Mas o psicanalista belga Jean-Pierre Lebrun lembra-nos na sua obra La condition humaine n'est pas sans condition que, ao se libertar das autoridades, pensamos que, enfim, estamos livres para pensar, mas que não nos apercebemos que os mecanismos que permitem pensar são destruídos. Lebrun, 2010. Ele acrescenta de forma pertinente que há duas formas de se alienar: colocando-se cegamente sob a autoridade de um outro, mas também recusando toda e qualquer autoridade. Ele conclui justificando que recusar toda e qualquer autoridade consiste em recusar a base de apoio necessário para se poder pensar. Depreende-se, pois, dessa pergunta sobre o lugar e a importância da literatura e da filosofia no contexto atual da educação, que essas disciplinas perdem claramente a importância que tinham antes e que o seu lugar está em risco. Há um número cada vez menor de estudantes que procuram formar-se em filosofia ou literaturas. Isso pode ter várias significações. Olhemos para duas dessas significações. A primeira é que o discurso dominante tende a valorizar os cursos virados para as áreas de gestão, economia, energia, segurança, etc. E isso tem a sua influência na hora da escolha dos cursos a realizar. Por mais que a gente goste da literatura e da filosofia, se na hora de fazer a escolha do curso a dúvida persistir sobre a possibilidade de encontrar um emprego nessa área, no fim de 4 anos de sacrifícios e despesas, nomeadamente, com as propinas, é quase certo que, tendo possibilidades, a escolha recairia sobre o curso onde teríamos mais probabilidade de obter um emprego. O problema que se põe é que, como sublinhado pelo filósofo francês Daniel Robert Dufour no seu livro L'individu qui vient après le libéralisme, de 2011, corremos o risco de termos pessoas formadas, mas a exercerem em áreas que não são da sua vocação e, por conseguinte, pessoas que não podem ter um melhor desempenho no seu local de trabalho. A segunda significação é a lembrada por Sandrine Berthelot, que escreve num artigo da revista Le Débat, intitulado Les lecteurs de demain, dizendo que a literatura é para os estudantes atuais algo de antigo, sério, moral e que aborrece. Berthelot, 2005. Penso, portanto, que é permitido concluir que, apesar de haver pouca procura por parte dos estudantes, se quisermos formar cidadãos com espírito crítico, capazes de pensar o mundo no qual estão inseridos, deve-se procurar, de uma forma ou outra, incentivar os alunos ao exercício do raciocínio crítico através de grandes textos e de grandes autores. Outra conclusão a que podemos chegar é que, para dar resposta à cultura da investigação, à promoção de debates no seio da sociedade, precisa-se de um domínio quase que perfeito das línguas, o que requer aquilo que a geração digital tem dificuldades em fazer. Só assim se poderá reencontrar e reforçar a dimensão estruturante da ficção e do imaginário na vida do homem. Muito obrigado pela vossa atenção. E para fechar o nosso painel, o professor Vladimir Zmaniak é professor na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, onde coordena a área científica de Ciências da Comunicação e atualmente desempenha a função de reitor. Nas suas investigações, interessa-se principalmente pelas interações entre língua e cultura, no contexto da comunicação social e pelas relações existentes entre literatura, história e património. Portanto, conhecemos muito bem em Cabo Verde o professor Zmaniak e certamente que não apenas em Cabo Verde,
por também ligações ao mar, à ecologia, a livros raros. Então, é alguém que sempre nos surpreende com as leituras que traz. Aqui nesta conferência, traz-nos como tema fotografia como leitura metafórica da realidade. E a comunicação centra-se num estudo, numa investigação no arquivo analógico da agência noticiosa Infopress. O autor comenta a força metafórica da fotografia jornalística que pode evoluir de acordo com o contexto histórico. Então analisa fotografias que estão relacionadas com a história de Cabo Verde independente, mas vai mostrando que o seu significado evoluiu com o tempo, alcançando a metaforização e a mitificação da realidade apresentada, mas sem perder a referência histórica original. Muito bom dia. É sempre um prazer colaborar com a Universidade de Cabo Verde e, mais uma vez, agradeço à Universidade e aos organizadores do Congresso o convite. A minha comunicação é sobre fotografia como leitura metafórica da realidade. A fotografia jornalística situa-se na fronteira entre a documentação da realidade e a arte. Embora a parte documental pareça prevalecer, a qualidade estética muitas vezes assegura a sobrevivência de uma fotografia ao longo prazo. O presente trabalho resulta da pesquisa histórica no arquivo da Infopress. A arte, e a fotografia não constitui exceção, sempre está baseada nos valores venerados pela sociedade. Às vezes acontece que uma imagem criada com objetivo informativo ganhe como tempo outras valências interpretativas, muitas vezes contrárias às intenções iniciais. No meio das artes visuais, a fotografia destaca-se como domínio que conjuga força estética com o valor documental. Quando vasculhamos, numa pesquisa conjunta com José Mário Correia, na altura presidente da agência, caixas empoeiradas com negativos da Cabo Press e da Infopress, rapidamente demos-nos conta de um espólio fora do comum. Obviamente, as fotografias de uma agência noticiosa foram produzidas para uso imediato e não para uma galeria de arte. Contudo, as artes visuais sempre enfrentam o dilema entre o retrato da realidade e a criação de artefactos novos. O fotógrafo ao serviço de uma agência noticiosa está sempre pressionado pela produção da fotonotícia, uma spot news na linguagem jornalística. A preocupação estética está no segundo plano. Contudo, e apesar dos constrangimentos, a fotografia tende naturalmente a adquirir um valor simbólico que permite uma leitura mais abstrata do que a simples documentação imagética da realidade. Em África, a situação da fotografia é particularmente interessante porque oferece cenários excelentes e temas que facilmente permitem a captura de ícones fotográficos emblemáticos. Em consequência, os trabalhos realizados neste continente são bem visíveis nos concursos fotográficos. Por outro lado, reparemos que geralmente são fotógrafos vindos de fora que, curiosamente, apresentando trabalhos realizados em África, ganham prémios nos concursos internacionais. A amostra pretende desvendar uma faceta pouco conhecida da Infopress, que são as feature photo, ou fotografias que não perdem interesse fora do tempo e do contexto. A magia das fotografias vintage consiste não só na apresentação do passado, mas também na possibilidade de desvendar o olhar do fotógrafo, muitas vezes motivado pelos valores e cânones da época. Frequentemente, uma imagem pode ganhar com o tempo uma carga simbólica que se torna legível só num mundo já bem diferente. A construção do símbolo na fotografia faz-se, por exemplo,
através da confrontação de campos semânticos diferentes, por exemplo, pés descalços e armas de guerra. Vejamos exemplos. Primeiro exemplo, formação da milícia popular em Ribeira Grande de Santo Antão, anos 70. Fotografia de autoria de José Maria Pires. A fotografia mostra a formação da milícia popular na ilha de Santo Antão. Em termos técnicos, pertence à categoria de fotografias semiplaneadas, ou seja, os participantes do evento documentado sabiam que estavam a ser fotografados. A fotografia evidencia o carácter teatral da cena. As personagens femininas presentes na fileira foram visivelmente retiradas do seu habitat doméstico. Os pés descalços sublinham a inocência das meninas, num mundo talvez de grandes ideias, mas artificialmente imposto. Sabemos hoje que os regimes de partido único privilegiavam o espetáculo como forma de afirmação e de legitimação do poder para compensar a ausência de eleições pluralistas e transparentes. Segundo exemplo, da Ilha do Fogo, da autoria do fotógrafo Júlio Semedo, Penélope Cabo-Verdiana. O título colocado por nós. A fotografia mostra a saudade eterna pelo homem que se fez ao mar e demora a regressar. A imagem da mulher, como olhar ausente, evidencia a analogia com a Penélope, esposa de Ulisses, confinada na ilha à espera quase interminável pelo regresso do marido. Trata-se de um tema universal ou até de um arquétipo. Na fotografia, a ausência do olhar da senhora, curiosamente, é compensada pelo olhar inseguro da menina, que se sente duplamente abandonada. Primeiro pelo pai, que está longe, mas também pela mãe, cujos cuidados privilegiam o filho Codé, que aguenta no regaço. Em termos simbólicos, o lenço branco da mulher e o vestido imaculado da menina evidenciam a sutileza de sentimentos femininos. Os pés descalços, apoiados nas pedras da praia, marcam a crueldade da vida na terra, que não permite esperar paraíso nesse mundo. A fotografia a preto e branco aproveita bem o contraste provocado pela tez escura da mãe, confrontada com o lenço branco na cabeça. Os botes, tão ágeis no mar, em terra parecem pesados e torpes, projetando a sensação do fatalismo perante a força do destino. A ausência de qualquer marca de modernidade torna a imagem atemporal. E a última imagem, da autoria de Jorge Lima, São Vicente, colocamos o título Peixeiras e Washington. São Vicente nasceu sob o signo do mar. O Porto Grande, além da sua vocação transatlântica, alberga também atividades de pesca artesanal que abastecem o mercado local. Podemos lembrar que o pescado é a principal fonte de proteínas na dieta de cabo-verdianos. Mas, paradoxalmente, os pescadores são a camada mais desfavorecida da sociedade. A fotografia conjuga vários elementos que constroem uma mensagem visual complexa. As peixeiras no primeiro plano são exemplo da paciência e da determinação da mulher das ilhas, que nunca desiste perante as dificuldades. Elas não saem do porto antes de ver o regresso de embarcações que levaram os seus maridos e irmãos. O wreck, navio naufragado, no segundo plano, simboliza as ilusões criadas, mas progressivamente perdidas pelo Porto Grande, que nunca atingiu o nível técnico nem comercial almejado, graças à sua posição privilegiada no cruzamento de rotas atlânticas. No terceiro plano, coroa o Monte Cara, no qual os mindelenses, com a sua ironia habitual, veem a analogia com o perfil do presidente George Washington, sobejamente conhecido de notas de dólares que outrora animavam a vida econômica de São Vicente.
Terminando o nosso roteiro fotográfico, podemos constatar que as fotografias vintage oferecem possibilidades de leitura metafórica múltipla, com muitas surpresas interpretativas. Muito obrigado pela vossa paciência. Portanto, são estes os temas do nosso painel e nós agradecemos a todos, aos conferencistas e a todos quantos de diferentes lugares do mundo nos vão acompanhar.